de nossos pastores, professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, neste sábado da quarta semana do tempo da Páscoa, nos é oferecido pela igreja um texto tirado dos comentários sobre a carta aos Romanos de São Cirilo de Alexandria, bispo. Esse texto é do século V da nossa era cristã e nos é apresentado aqui na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas no dia de hoje. O título que nos traz esse texto é: Pela bondade de Deus, extensiva a toda a humanidade, o mundo inteiro foi salvo. Então ouçamos com bastante atenção, piedade, essa palavra da igreja, dos comentários sobre a carta aos Romanos, de São Cirilo de Alexandria. Sendo muitos, nós formamos um só corpo e somos membros uns dos outros. E é Cristo quem nos une pelo vínculo da caridade, como está escrito: do que era dividido, ele fez uma unidade. Destruiu o muro da separação, a inimizade, e aboliu a lei, com seus mandamentos e decretos. Convém, portanto, que tenhamos os mesmos sentimentos uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, os demais se alegram com ele. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também vos acolheu, para a glória de Deus. Para pôr em prática este acolhimento recíproco, devemos ter os mesmos sentimentos, carregando os fardos uns dos outros e guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Foi assim que Deus também nos acolheu em Cristo. Falou a verdade quem disse: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. De fato, ele foi dado em resgate pela vida de todos nós. E assim fomos arrebatados da morte e libertados da morte e do pecado. E ilustra a finalidade desse desígnio ao dizer que Cristo se tornou ministro da circuncisão para demonstrar a fidelidade de Deus. Com efeito, Deus prometera aos patriarcas do povo judeu que abençoaria toda a sua descendência e a multiplicaria como as estrelas do céu. Por isso, se revestiu da carne, tornando-se homem, ele, o próprio Deus e Verbo, que conserva todas as coisas criadas e lhes dá a salvação. Veio, porém, a este mundo, na sua carne, não para ser servido por ele, mas ao contrário, como ele mesmo afirma, para servi-lo e dar a sua vida pela redenção de todos. Dizia claramente ter vindo ao mundo de modo visível para cumprir as promessas feitas a Israel.
Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por essa razão, Paulo não mente quando afirma que Cristo foi o ministro da circuncisão, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e com esse fim foi entregue por Deus Pai. Mas foi para que também os pagãos obtivessem misericórdia e assim o glorificassem como Criador, Autor, Salvador e Redentor de todos os seres humanos. Assim, pela bondade de Deus, extensiva a toda a humanidade, os pagãos foram recebidos e o mistério da sabedoria em Cristo não se desviou do seu desígnio de bondade. Efetivamente, em vez daqueles que se afastaram, o mundo inteiro foi salvo pela misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, essa palavra da igreja, dirigida a nós no dia de hoje, neste sábado, da quarta semana do tempo da Páscoa, vem falar de comunhão, vem falar de unidade. Nesse trecho dos comentários sobre a carta aos Romanos de São Cirilo de Alexandria, do século V, nós vemos que o que garante a comunhão, que garante a unidade, é o vínculo da caridade, o vínculo do serviço. Nós estamos neste mundo para servir. E o exemplo quem nos deu? O próprio Jesus. O próprio Jesus quis que a sua comunidade, que a igreja que ele criou, fosse uma comunidade de serviço, onde os seus membros, todos eles com dons e carismas, tenham um único objetivo de servir e nunca buscar ser servidos. Como a comunidade vai crescer, como a igreja vai se desenvolver, quanto mais consciência seus membros tiverem dessa missão, da missão do serviço, de se colocar à disposição dos outros. Esse é o nosso compromisso, irmãos. Colocar-nos a serviço, o vínculo da caridade. Aquilo que fizermos, que empreendermos, deve ser feito com amor, com desprendimento, com a capacidade de enxergar Deus, Cristo, no destinatário do nosso serviço, no nosso próximo, no nosso irmão. É isso que garante a unidade. A unidade, a comunhão, não é uma teoria simplesmente. Se realiza de fato quando os irmãos tomam a consciência que é preciso servir uns aos outros, como Cristo nos ensinou, como Cristo nos mandou fazer. Uma outra coisa muito interessante nesse texto que nós ouvimos há pouco é que a salvação, a redenção é para todos. São Cirilo de Alexandria nos faz questão de nos lembrar que Cristo veio, como ele mesmo disse, em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, sua palavra, segundo a sua vontade, se difundiu também para os pagãos. Porque todo aquele que se aproxima da palavra, se abre para Deus, é acolhido por Deus. Todo aquele que se abre à palavra, se deixa tocar por ela,
e deseja se comprometer com a causa de Deus, é visitado por Deus, é acolhido por Deus, é salvo por Deus. Que essa palavra penetre o nosso coração, nossa alma, nossa inteligência, para compreendermos sempre mais que não é possível ser cristão de verdade se não for com a disponibilidade de servir e de reconhecer no rosto do outro o rosto de Cristo. Tem muita gente que se diz cristão. Basta ver se o são de fato. Muitos que se dizem cristãos pelo fato de terem sido batizados. E realmente o batismo imprime uma marca que ninguém pode tirar, que ninguém tem o poder de tirar. Mas não é isso que faz de fato com que uma pessoa seja autenticamente cristã. Um seguidor de Jesus. A prática do amor, o serviço aos irmãos e a capacidade de enxergar no irmão o rosto de Cristo, muitas vezes transfigurado, outras vezes desfigurado, mas o rosto de Cristo. É isso que faz com que uma pessoa seja efetivamente um cristão, uma cristã. Que Jesus nos ensine sempre o caminho do serviço. Que Jesus não permita jamais que entremos por um caminho de concorrência, de luta contra os irmãos, mas sempre de serviço, unidade e comunhão. E eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, que tenha um sábado abençoado. Que o Senhor Jesus possa visitar a sua casa neste dia, visitar a tua vida neste dia, se fazer presente em sua vida neste dia. E que você possa sentir essa presença, fazer a experiência do ressuscitado. E que o seu coração se encha de alegria e te prepare mais e mais para celebrar amanhã o dia do Senhor. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família, a sua casa, seus projetos, empreendimentos e sonhos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.